E aí, sou Abner Santana, seu alienígena favorito, e se você tava com saudade, deixa aí nos comentários para mim saber. Mas hoje vai ser uma aula completamente diferente, completamente inusitada. Nunca pensei que um dia eu ia ter que falar para você correr forte. Sim, porque parece que todo mundo agora quer que você corre devagar. Então eu vou te explicar quando e por que você deve correr forte e por que isso é importante. Se você tá aqui, muito provavelmente é porque você quer performar, você quer evoluir. E na minha cabeça, quando a gente corre, o que a gente quer fazer é se tornar mais rápido. Isso é o papel principal da corrida, esse é o grande objetivo. Nem vem me falar que é outro, porque na minha cabeça é esse, a gente quer ser mais rápido. Não tem por que eu sair para correr, não tem por que eu fazer uma periodização, não tem por que eu treinar meses para fazer a mesma coisa sempre. Estou errado? Estou maluco? Não. Deixa aí nos comentários também se eu estou maluco. Porque é lógico que você pode correr para sentir prazer, para se animar, para ficar endorfinado, para ficar alegre, mas você tem sim esse desejo de melhorar, porque senão você não estaria fazendo nada disso, porque senão você não vai treinar, você não vai fazer nada. Tem que ter um objetivo, e a melhora é o que faz que a gente treine, ok? Ok, ou você vai se desafiar, ou você vai correr uma distância mais longa, mas tem um porquê, e você vai precisar treinar forte, não tem como evoluir se você não treinar forte. Já tô ficando bravo. É isso. Pega aí sua caneta, o seu caderno e vamos para a aula. Por que treinar forte é essencial para evoluir na corrida e o que ninguém te conta? Hoje eu vou revelar mais alguns segredos aí para vocês. Porque o treino forte é indispensável. Vamos lá? Primeiro, adaptações fisiológicas específicas. Então existem coisas que só acontecem quando você está treinando forte. Treino leve simplesmente não consegue produzir. Você precisa ter essa experiência. Primeiro, aumento do limiar de lactato. Treinos limiar e acima dele ensina o seu corpo a lidar melhor com o acúmulo de lactato e adiar fadiga. Então essa adaptação só vai acontecer quando você treina forte, quando você treina no limiar ou acima dele. Não tem outro jeito. O outro aspecto, a melhora da economia de corrida. Treinos fortes refinam a sua mecânica, a sua eficiência. Você gasta menos energia para correr no mesmo ritmo. É isso que a gente quer. Essa economia de energia é muito importante. Se você quer correr longas distâncias, você tem que evoluir nisso. Parece contraditório, mas para você correr melhor, leve, você vai ter que treinar forte para que seu corpo aprenda a ter uma mecânica mais solta, certo? Você vai se tornar mais eficiente. É isso. Outro aspecto, fortalecimento cardiovascular avançado. O coração bombeia mais sangue por batimento, os músculos desenvolvem mais capilares. Então, na intensidade, a gente vai ter esse desenvolvimento do nosso fortalecimento cardiovascular. Não acontece no treino leve. Acontece outra coisa no treino leve, que é muito importante também. Mas a gente precisa dos dois momentos para que você tenha a evolução completa. Então, recrutamento de fibras rápidas. Pode parecer estranho, mas você só vai recrutar fibra rápida quando você estiver trabalhando altas intensidades. Isso é importante também em longas distâncias. Você vai um tempo usar fibras rápidas. Você vai ter que trabalhar elas também. Muitas vezes parece estranho porque a gente fica querendo segmentar muito a corrida. Se eu estou treinando 5K, eu vou treinar só intensidade. Se eu vou fazer longas distâncias, posso correr mais devagar, mais moderado. Não e não, porque numa maratona você vai precisar sprintar, você vai precisar acelerar no momento que você for tomar uma hidratação, que você for fazer uma curva, que você for pegar uma subida, que você for descer. Então você precisa ter uma dinâmica toda de ritmo. Essa troca de velocidades é muito importante em longas distâncias também. Agora, as verdades sobre o treinamento específico. Se você quer correr rápido, se você quer competir em alta intensidade, você precisa treinar isso, você precisa ter essa experiência. Seu corpo se adapta exatamente ao estímulo que ele recebe. Seria loucura pensar em correr sempre lento e no dia da prova você chegar lá e correr rápido. Não vai acontecer isso. Se você corre lento, você vai ficar simplesmente muito bom em correr lento. Você não vai ter essa capacidade de correr rápido porque você não teve adaptações neurais, musculares para corrida em alta intensidade. Então você tem que ter essa exposição, você tem que encarar o ritmo rápido para correr rápido. Simples. Um dos pontos fundamentais para a gente desenvolver é a mente. A gente precisa treinar a intensidade na nossa cabeça também. Isso é muito importante, essa resistência psicológica, aprender a suportar o desconforto. Muitas vezes isso vai te tornar uma pessoa mais forte na vida toda, porque você vai gerar confiança, você vai saber como é enfrentar a intensidade, como é resistir por maior tempo treinos longos, você vai ficar familiarizado com isso, então a sensação já é comum para você, você reconhece como seu corpo responde, o que você precisa fazer para o seu corpo suportar isso por maior tempo, então essa regulação do esforço acontece durante os
treinos difíceis, e isso você vai levando para os dias de prova. E tenha em mente que sua mente vai evoluir na intensidade e você vai se tornar mais resiliente, mais resistente em todos os tipos de treino, porque a sua mente está mais calejada. Você precisa treinar a sua cachola também, terráqueo. Então agora a gente vai falar sobre o equilíbrio inteligente, que é a chave para o sucesso, que não é uma magia, mas é simplesmente saber escolher quando treinar forte e quando treinar fácil. Essa estratégia vai mudar o seu treinamento. O primeiro ponto é a polarização. Se você nunca ouviu falar disso, a gente tem normalmente o modelo 80-20, que 80% são treinos fáceis e 20% são verdadeiramente intensos. Grave, verdadeiramente intensos. Então, o que é para ser intenso é intenso mesmo. É para você sofrer, é para você pensar em desistir, é para você às vezes se perguntar por que eu estou me colocando nessa situação. É isso, é esse tipo de treino que você precisa fazer. É forte, não é moderado. E é isso que eu vou destacar para você. Evite a zona cinzenta. Muitos corredores ficam presos em intensidades moderadas. Por quê? Ele quer mostrar no Strava, ele quer ostentar um ritmo mais ou menos, e ele fica preso nesse vício, nesse círculo, que fica toda hora nesse ritmo moderado, ele nunca sai daquele estágio. Está estagnado, porque ele não sabe treinar corretamente fraco e não sabe treinar corretamente forte. Nenhum dos dois ele faz bem feito, vive no limbo. Então ele não faz nada direito, não evolui, vive estagnado porque ele não tem esse conhecimento. Pare com isso. Treine corretamente e veja os resultados acontecendo. Periodização estratégica. Tem um vídeo completo aqui no canal, mas vamos resumidamente falar um pouco sobre isso. A gente precisa fazer a base, mais volume, baixa intensidade, com momentos corretos de colocar força e velocidade. Pouquinha coisa. Depois a gente vai para uma fase específica, aumentando gradualmente o volume de treinos no limiar e ritmo de prova, aumentando a intensidade. Então, nessa fase específica, a gente vai treinar para o objetivo da sua prova, para que você está treinando. Depois, na fase de competição, a gente compara trabalhos mais específicos que simulam as demandas exatas da prova-alvo. Então, a gente vai chegar no momento específico, que é a fase de competição. Beleza? É isso. Essa é uma pincelada, mas tem aí o vídeo completo sobre periodização. Assista. Integração inteligente. Essa parte é fundamental. Então, treinos intensos precisam ser preenchidos e seguidos por períodos adequados de recuperação. Você precisa do treino leve para ter continuidade, para segurar o que você conquistou de condicionamento e se recuperar ao mesmo tempo. É uma grande equação, não é algo simples, porque você precisa da qualidade dos treinos fortes para que você tenha essa evolução. Então é mais importante qualidade do que quantidade, e os treinos fáceis servem para potencializar a recuperação e permitir mais qualidade nos treinos intensos. Então, normalmente, quando eu falo de treino fácil, eu falo para que você entenda isso, que você precisa da recuperação e para que você ganhe qualidade no treino intenso. É isso que vai acontecer. Então, o treino intenso vai ser intenso, o treino fácil vai ser extremamente fácil. É isso. Agora, como implementar os treinos fortes corretamente na sua periodização? Tipos de treinos intensos essenciais. Preste atenção. A gente tem os intervalados curtos, que é em VO2 máximo, que vão de 400 a 1.000 metros as repetições, que é no ritmo de 3 a 5K. É o ritmo aí do seu teste de 3K até o seu 5K. Então é forte, com uma recuperação curta também. Normalmente você começa com uma intensidade próxima aí do seu 5K, vai chegando próximo do seu teste de 3K e vai diminuindo gradualmente o tempo também da pausa. Sempre pausa ativa, não venha me perguntar isso. Então o limiar tem bastante vídeo também aqui no canal, mas normalmente ele é bem específico para sua distância alvo. A gente pode trabalhar em blocos de 3 a 5K ou repetições mais curtas, de 1 a 2 km, no seu ritmo de limiar. E aí vai depender muito do que você está fazendo. Se você é um maratonista, você vai trabalhar mais blocos. Se você é uma pessoa que corre até os 10K, você vai trabalhar repetições, com uma pausinha ativa um pouquinho mais curta, num ritmo aí um pouquinho desafiador também. Então é uma coisa bem diferente. Também você pode trabalhar aí 30, 40 minutos também no seu limiar. Vai depender muito do seu treinador, da sua estratégia e de quem você é. Mas é um treino muito importante. Tem muito vídeo no canal, assista que você vai se surpreender. Esse é o treinamento mais importante para mim de toda a corrida. De longa distância, tá? De longa distância. Ritmo de prova, então você precisa treinar o seu ritmo de prova para você ter ideia de como é sustentar o ritmo da sua competição-alvo. E a gente também vai trabalhar potência e velocidade, que são os tirinhos curtos de 100 a 200 metros em alta intensidade, com recuperação completa. Muitas vezes você vê isso lá no Magic Training. Se você não sabe o que é Magic Training, link na descrição. Então você vai entender por que os planos têm esses tirinhos curtos, porque isso é importante para desenvolver sua mecânica e porque você vai ganhar
resistência, a potência e a velocidade também. O segundo ponto é progressão gradual. Comece com menor volume, menor intensidade nos treinos fortes. Aumente gradualmente a duração dos segmentos intensos antes de aumentar a intensidade. Monitore sinais de sobrecarga e ajuste conforme necessário. Tem vídeo no canal sobre quando você tem que desistir do treino, então assista que você vai entender porque você tem que analisar os sinais. O que eu quero dizer com aumentar gradualmente? Então a gente começa aumentando a intensidade, depois a gente começa a aumentar o segmento. Então a gente trabalha sempre naquele mesmo segmento, sempre nos 400. Acabou o limite dos 400, já está muito intenso, não tem mais como fazer mais rápido os 400, aí a gente começa a aumentar a distância. É mais ou menos isso que está acontecendo quando o seu treinador está mexendo no seu treino intervalado. Você monitorar e ajustar. E aí você pode usar o HRV para avaliar a sua recuperação, você tem que ter essa percepção de esforço e teste regularmente seus limiares para ajustar as zonas de treinamento. Normalmente as pessoas acabam treinando e não modificam os ritmos, treinam sempre iguais, fazem sempre os mesmos ritmos e pergunta por que está estagnado, porque ele não se testa, porque ele não se desafia, porque ele não muda as coisas. Você nunca é sempre o mesmo corredor. Você ou está piorando ou está melhorando. Pode ser que você esteja piorando e aí você está treinando errado. Pode ser que você esteja melhorando e não está sabendo que você melhorou. Então você tem que se testar. Teste-se regularmente. Esse daqui podia ser um vídeo completamente separado, mas eu vou destacar alguns erros comuns no treinamento de corrida, começando por um bem simples e que eu já cometi algumas vezes, que é apenas volume. Eu quero aumentar volume e acho que vou melhorar. Não vai melhorar porcaria nenhuma, não melhora, tá? Não melhora. Já fiz muito volume, já corri demais, fazendo volume desnecessário. Por quê? Não tem qualidade. Então é só volume tranqueira. Olha só. Então muitos corredores aumentam a quilometragem sem aumentar a intensidade. Não tem como fazer uma coisa sem fazer a outra. Você precisa aumentar o volume só quando você já aumentou toda a intensidade. Então aumenta a intensidade, aumentou, tá tudo intenso, tá no limite, tá no talo, agora a gente vai aumentar o volume. É isso. Então o que acontece? Estagnação após ganhos iniciais é o resultado mais comum, porque você vai ganhar sim performance com volume, mas vai chegar no momento que o volume apenas não vai fazer nada. Você precisa da intensidade junto do volume. É uma grande equação, tá percebendo aí, né? Então o corpo precisa de novos estímulos para continuar se adaptando. Medo da intensidade, receio de lesões frequente, leva a evitar treinos intensos. Ironia, treinos intensos bem executados fortalecem estruturas e previnem lesões. Então, se você não quer se lesionar, meu amigo, tu tem que correr forte, tu tem que esbagaçar os seus músculos, é isso, para que você se torne mais forte. Agora você vai dar risada, porque muitas pessoas ficam com medo da intensidade. Por que ele tem medo da intensidade? Receio de se lesionar. Ele fica com receio de se lesionar por causa do treino intenso. Não é o treino intenso que te lesiona, meu caro. Não é o treino intenso que te lesiona. Estou dando risada, estou perplexo, porque muitas vezes parece que isso é o que nos machuca, mas não é o treino intenso que nos machuca, essa é a grande ironia. É mais fácil você se machucar tentando fazer a outra coisa anterior, volume. Então os treinos intensos bem executados, eles fortalecem a sua estrutura muscular e previnem lesões. É isso mesmo, porque você trabalha a intensidade bem dosada, você não sobrecarrega seu corpo e tem a recuperação adequada. Então se você estiver seguindo tudo rigorosamente, você vai evoluir, não vai se machucar e o treino intenso vai te ajudar a melhorar e você não vai ter lesões. É por isso que quando você vê o Abner socando a bota, se destruindo, se despedaçando, rasgando todas as suas fibras, ele não se machuca, porque ele está trabalhando na intensidade correta e a intensidade correta me fortalece e eu me torno mais forte. Louco, não? É isso. Então, conhecimento, sabedoria, intensidade. Soca intensidade nesse teu treinamento. Larga a mão de ser um terráqueo. Tá bom? Então, inconsistência nos estímulos. Esse é um outro ponto muito comum. Treinos aleatórios, sem planejamento sistemático. Falta de progressão lógica, de intensidade e volume. O cara não sabe por que ele está fazendo aquilo, não sabe por que ele está seguindo o treino, segue o treino do amigo, ele não tem especificidade, ele não tem um objetivo concreto. Siga uma periodização, siga um planejamento Magic Training. A coisa mais comum, o cara pega o Magic Training, treina 2 semanas rigorosamente e fala, caramba, estou evoluindo, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você está seguindo uma periodização, é que você está seguindo um planejamento que foi pensado, que foi planejado e aí você evolui. É isso. Esse é o papel da periodização. Esse é o papel do planejamento. Esse é o papel do treinador. Consistência nos estímulos.
Esse vídeo vai ser muito engraçado, velho. Então, para concluir, perceba que o treino forte é importante, perceba que o treino fraco é importante, mas os dois precisam caminhar juntos. Você precisa ter o momento adequado de quando colocar intensidade e de quando treinar leve. E pode ser que nem sempre no momento que você acha que você vai poder colocar intensidade, você vai realmente poder colocar intensidade. Então, você precisa do equilíbrio, precisa pensar na periodização, precisa pensar no objetivo e colocar tudo isso na equação. A corrida é uma grande conta, é muito complexo. E além disso, é individual. Você tem que pensar em você mesmo. Você tem que pensar no que você está fazendo, em como você está treinando, o que você está sentindo, o que você precisa fazer, onde você precisa melhorar, qual é o seu ponto fraco, onde você precisa fortalecer sua musculatura. Então é muito complexo. E você precisa do treino forte. É sobre isso o vídeo de hoje. Porque estão pregando muito por aí que é só no treino fácil, que você não precisa se desafiar. Não entendo. Como eu disse no começo, a corrida, para mim, é sempre essa busca constante de melhorar. Eu quero vencer o antigo Abner. Eu quero que o antigo Abner não exista. A corrida é o único esporte onde eu sou o vencedor e o derrotado no mesmo momento. Eu me derroto, mas eu me venço. É isso, eu sou o grande vencedor dessa porcaria. É isso que eu quero fazer. Então eu quero que o Abner antigo seja derrotado. Eu quero que ele não exista mais. Então eu preciso vencer ele diariamente. E o Abner, ele não quer ser vencido também. Não vou filosofar muito, mas é isso. Pense bem, se você analisar tudo que eu disse para você nesse vídeo sobre treinar forte e saber quando colocar intensidade, você vai entender, vai perder esse medo de colocar intensidade e vai saber por que você tem que correr forte. Não seja um leão de treino, não é isso que eu quero dizer para você, mas você precisa se testar, você precisa aproveitar os momentos bons, você precisa encarar e ir pra rua, cara, soca a bota. Vai doer? Vai doer, mas só assim você vai se tornar mais forte, só assim o que você achava impossível de alcançar, impossível de fazer, vai se tornar comum e vai se tornar prazeroso. Ou você acha que quando estou correndo intenso não é difícil? É difícil, é a minha realidade. A sua realidade é outra, mas é a mesma intensidade. A intensidade é intensidade para todo mundo. Lembre disso. Então, treine forte. Se você ficou com dúvidas, se você já caiu nessa cilada de ficar treinando forte, de ficar fazendo muito volume, de ficar só treinando forte, só de ficar treinando moderado, ficar lá na Z3, perdido, igual um bobo, conta aí nos comentários, tá? Muito obrigado a todos os membros, aqueles que apoiam o canal, que apoiam o Magic Training. Preciso trazer algumas notícias novas sobre o Magic Training, sobre os membros, e sou muito grato a você. Tenha uma ótima semana, que Deus abençoe seus treinos e bora dominar esse universo, que ele precisa ser dominado, beleza? E liberte o alienígena que tem dentro de você.